Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, hein? Hoje estamos gravando a aula de número 2, tá? Vamos entrar com operação de vetores. Mais especificamente, hoje a gente vai ver soma de vetores, tá bom, galera? E do método poligonal, tá? O método paralelogramo é na próxima aula, show de bola? E se você tá chegando agora aqui no canal Fisicando Fácil, né, galera? A aula de número 1, fique tranquilo que você não vai perder ela, porque eu vou deixar aqui em cima, é só você clicar nesse link que eu vou deixar, né? Acompanha lá a aula de número 1, que tem bastante coisa legal, tá? É uma introdução conceitual que eu fiz sobre vetores, né? Lá vou até te dar um spoilerzinho já, eu explico o que é um vetor, a simbologia dele, como que é caracterizado um vetor também, né? Fiz uma relação grandeza vetorial e grandeza escalar, tá? Então tá bem legal a aula, tá? Acompanha lá. E aí depois você corre para cá para não perder a aula de número 2, tá bom? E se você tá gostando dessas duas aulas, já deixa aquele like, tá? Que dá uma força muito grande para mim. Se inscreve no canal, né? Clique aí no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, para não perder nada, né, dos próximos vídeos que vai ter por aqui, tá bom? E também, se possível, compartilhe os vídeos nas redes sociais com seus amigos, tá? Para ajudar na divulgação desse meu projeto. Beleza, galera? Bora para aula de hoje então? Vamos que vamos? Então, galera, é o seguinte, hein, ó. A aula de hoje, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender um pouquinho sobre o método poligonal. Como que funciona esse método poligonal, Guilherme? Bom, consiste em você pegar vetores, né, e colocar ele em sequência, sempre ligando ele da seguinte maneira: a extremidade de um vetor, da origem de um vetor até o vetor seguinte. Então, ou seja, para você entender aqui simbolicamente, como que funciona, galera, ó. Toda vez a minha setinha vai ser a minha extremidade do meu vetor, tá? E ao outro lado, logicamente, vai ser a origem. Então eu vou ter que ligar dessa forma, pegando o início de um vetor, da origem do vetor, conectando com a extremidade do outro vetor. E assim por diante, tá? Guilherme, como que é a utilização desse método? Onde que a gente utiliza esse método? Qual que é a forma que a gente utiliza? Bom, esse método, galera, a gente usa mais quando, né, no exercício, né, ele dá vários vetores para vocês, mais do que 2 ou 3 vetores, tá bom? E também é interessante, galera, você ter o papel quadriculado, para você conseguir entender melhor também e fazer o exercício de uma forma mais assertiva, tá bom? Vamos então agora, né, falar um pouco da restrição, a restrição do método, né? Esse método poligonal tem suas restrições, né? Então, ou seja, galera, qual que é a principal restrição que tem? Você nunca, ó, essa palavra aqui, ó, nunca mudar as suas características vetoriais. Quais são as características vetoriais que a gente viu lá na aula de número 1? Módulo, direção e sentido. Lembra que o vetor é caracterizado por esses 3 tópicos, né? Então, ou seja, eu não posso pegar um vetor, tá? Vamos supor que a minha caneta aqui seja um vetor, galera. E ele tá, suponhamos que essa parte aqui é a seta, né, que está apontando para cá. Aqui é a minha extremidade. Eu não posso girar o meu vetor para o outro lado para conectar com os outros vetores. Eu não posso deixar ele ficar desse jeito. Eu não posso rotacionar ele, vamos dizer assim, né? 360 graus. Eu não posso mudar ele. Eu não posso, se ele tem esse tamanho, ele tem que ficar com esse tamanho, esse comprimento, esse módulo. Eu não posso encurtar ele, né? Ele tem essa medida. Eu não posso fazer com que ele fique menor, né? Então eu não posso tirar as características vetoriais que ele já tem, tá bom? Senão vai dar problema no exercício, tá? Os resultados, Guilherme, quais são os resultados possíveis que a gente tem numa soma de vetores? Ó, aqui, ó. Se você acha que a soma de um vetor não pode dar zero, sim, pode dar zero, viu, galera? Então uma soma vetorial pode dar zero sim, tá? E também, se o vetor meu resultante for inclinado, a gente vai aplicar Pitágoras. Então, o que acontece nos exercícios dos vestibulares, nos exercícios de modo geral, o que acontece? Eles, quando você coloca o vetor resultante de uma forma que você vê lá no papel quadriculado, né, na malha quadriculada que ele vai te dar, e tiver não assim 90 graus, né, 90 graus na horizontal ou na vertical e tiver inclinado, muito provavelmente, tá, galera, quase certeza você vai utilizar Pitágoras, tá? E aí você consegue calcular esse comprimento desse vetor aqui, tá bom? E caso se ele for certinho 90 graus, né, na horizontal, na vertical, aí é só você contar os quadradinhos, né? Quantos quadradinhos que vale
que ele vai te dar também na escala lá quanto que vale um quadradinho, tá bom? Mas isso aí eu vou te mostrar agora na prática, tá? Eu vou pegar um papel quadriculado, né? Para você conseguir entender melhor ainda, tá? Tudo isso que eu falei dos resultados, né? Eu vou dar exemplos para vocês, né? Com um vetor, a soma do vetor valendo zero. E também nesse caso com Pitágoras, que é o que normalmente mais cai nas provas. Beleza, galera? Tá bom? Então, eu vou trocar agora aqui a folha e depois a gente continua com a parte de exemplos, tá? Da parte de vetores. Bom, galera, vamos então começar, né, os exemplos. Então, o primeiro exemplo nosso de hoje é igual a zero, a soma dos vetores, tá? Então, ó, perceba, eu tenho aqui, né, o vetor A, tá? Tenho um vetor B, um vetor C e um vetor D, ok? E aí a gente quer saber a resposta. Aí no caso aqui eu quero saber a soma vetorial do vetor A mais o vetor B mais o meu vetor C mais o meu vetor D, tá bom? E aí a gente vai ter que agora pegar eles e fazer a conexão, né? Ligar eles daquela forma que eu te passei no começo da aula pelo método como que funciona. Então aqui tem a origem, aqui tem a extremidade. Eu tenho que conectar um outro desses aqui na extremidade, na origem do começo do primeiro, na extremidade do outro que eu estou ligando, e assim por diante, até você conseguir fechar o polígono, né? No caso, fechar os vetores. Então a gente pode começar fazendo assim, ó. Vou pegar aqui a minha régua e aí a gente vai pegar e fazer, né, aqui no caso, ó, a gente vai pegar o meu vetor A, tá? E aí depois a gente tem o vetor B, né? Aonde a gente pode fazer o que da seguinte forma: a gente pode pegar ele. E perceba, né, galera, ó, o vetor A eu não mudei, você viu o comprimento dele, eu não mudei, eu não virei o vetor de um lado para o outro, eu mantive a mesma coisa, né? Lembrando desse detalhe sempre. O vetor B também, agora eu vou pegar o meu vetor B e vou jogar para cá. Só que se eu jogar, tem que jogar de uma tal forma que fique 3 quadradinhos, tá? E tem que conectar com o A. Eu não posso, por exemplo, jogar esse aqui e vir para cá. Tem que jogar e conectar com o vetor A, né? Então a gente vai pegar o vetor B e vai fazer da seguinte forma, ó. Vai pegar aqui o vetor B, tá? Então o vetor A, deixa eu marcar aqui, né? O meu vetor A, o meu vetor B, e agora a gente vai fazer o vetor C. Meu vetor C, ele vai ficar onde, Guilherme? Vai ter que ficar conectando com o vetor B. Ou seja, galera, sempre é na sequência, tá? Então, meu vetor C vai ficar aqui no caso, né? Ó. Posso fazer ele... Quantos quadradinhos são? 3, eu tenho que obedecer esse módulo, né? Esse comprimento, tá? Então, vai ficar 3 quadradinhos para baixo, né? Aqui é o meu vetor C. E agora eu falta o vetor D. O meu vetor D, como que eu vou fazer? Eu posso fazer esse sentido aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse cara aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui. Vai ficar um vetor D para cá. Agora perceba, galera. Eu não posso mudar a minha setinha para cá. Eu coloquei justamente isso para você perceber o quê? Que se eu colocasse esse vetor aqui dessa forma que está, o que aconteceria com a setinha apontando para cá? É diferente do que eu fiz os outros, né? Não coloquei a origem ligando a extremidade do outro. Estaria uma seta apontando para outra seta do vetor. Aí seria já a resultante, vamos dizer assim. Mas eu quero a soma desses 4 vetores. Com isso, eu vou só colocar aqui, na verdade não deveria ser assim, tá, esse vetor. Deveria ser com a seta voltada para cá, tá? E aí eu trago ele para cá, então a minha seta seria assim, tá, ó. Minha setinha ficaria aqui, tá? Então esse caso aqui eu fiz só para você tentar entender essa parte de resultante, ou se fosse uma soma de vetor, como eu quero A mais B mais C.
mais D. Então, no caso, eu vou até refazer aqui, o certo, eu vou colocar aqui, ó, o certo, né, ó, seria dessa seguinte maneira, né, ó, seria, eu pegaria aqui e fazeria com uma seta para cá, tá? E aí aqui seria o meu vetor D. Tá bom? Então, esse aqui na verdade estaria errado, tá? Mas eu só marquei para você entender, como eu te falei anteriormente. Beleza? Então, aqui seria o meu vetor D, tá? E agora eu quero a soma, né? Eu quero a soma do meu vetor A mais a soma do meu vetor B mais a soma do meu vetor D, né? Quanto que vale essa soma, Guilherme? Então, ó, perceba, galera, aqui no caso é zero. Por que é zero? Porque o meu primeiro vetor, ele chegou até o final, o meu último vetor chegou na origem do primeiro vetor, né? Então não tem uma resultante aqui. Então no caso vai ser zero, tá? Então aqui no caso, ó, a resposta vai ser zero, tá? E o que acontece? É o detalhe que eu esqueci de mencionar no começo, né? Que eu vou considerar que a unidade aqui, no caso vai dar zero, não precisaria, mas nos próximos exemplos que eu vou passar, né? A gente vai considerar essa medida aqui como 1, tá? 1n, e essa medida aqui também como 1n, tá? Então cada quadradinho desse vale 1 dá assim e 1 desse sentido, tá bom? Nesse exemplo, galera, o que acontece? A gente vai usar Pitágoras, tá? Então a gente deu aqui, né, dois vetores, o vetor A e o vetor B, tá? Eles têm essas características, tá? Dois quadradinhos, eles estão inclinados, né? Então vamos lá como que a gente vai fazer para ligar eles, né? Então a gente tem como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai pegar, vou fazer aqui de vermelho, a gente vai colocar o vetor A respeitando, né, as características deles, né? Então a gente vai colocar aqui, deixa eu desenhar. A gente vai colocar o vetor A dessa forma, tá? Respeitando, ó, perceba, eu obedeci, tá? Eu poderia colocar isso aqui, poderia, não precisa ser na mesma, né, que calhou de ser na mesma direção aqui desse vetor, mas poderia desenhar aqui, qualquer lugar dessa folha eu poderia desenhar, só que eu não posso alterar as características deles, né? Eu não posso fazer com que ele vire, tem que ser igual como ele está aqui, tá, galera? Agora, esse aqui é o meu vetor A, né? Agora eu vou fazer o meu vetor B, também obedecendo as mesmas características, né? Então, meu vetor B, ele funciona dessa seguinte maneira, né? Dessa seguinte maneira, tá? Então, meu vetor B fica assim, tá? E aí eu quero saber o que, né? A soma, né? E aqui agora sim eu posso ligar os meus vetores, né? Meu vetor resultante. No caso, vou fazer aqui de verde, vai ficar como? É só eu pegar esse ponto aqui e fazer a conta, né? E aí aqui no caso vai ficar como? Vai ficar uma setinha para cá, né? Ó. Ok? Porque se eu fosse colocar a setinha para cá eu estaria somando, né? Então esse aqui é o meu vetor soma, ou seja, eu pego o início do primeiro, da origem do primeiro, e ligo até a extremidade do último. Sempre assim, tá, galera? A resultante eu pego a origem do primeiro meu vetor e ligo até a extremidade do meu último vetor, que é essa aqui, ó. A setinha tá aqui, então é a extremidade do meu vetor B, tá? Então esse aqui seria o meu vetor que eu vou chamar meu vetor S, tá? O meu vetor soma. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber, né, qual que é a soma, né, do meu vetor A mais o meu vetor B. É isso que eu quero saber, tá? Aí para isso, galera, a gente vai usar Pitágoras, né? Perceba, eu posso, né, colocar aqui no caso, ó, e fazer
um quadrado, um retângulo, ó, aqui, ó, imaginário, né, ó. Então aqui aí eu consigo calcular esse valor resultante, né? Então eu tenho um quadrado aqui, tá? Um quadrado não, perdão, um triângulo, né? E aí agora eu consigo aplicar Pitágoras, né? Como que eu aplico Pitágoras, né? Então eu sei que a hipotenusa, né, ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado, né? A soma dos catetos ao quadrado. E aí eu sei que esse meu h aqui seria o meu s, né? O h ao quadrado é igual a... Eu sei que esse cara aqui vale uma unidade, né? Porque é um quadradinho, como eu falei anteriormente aqui, ó. Então aqui vale 1. Então fica 1 ao quadrado. Mais quanto que vale aqui, Guilherme? Vale 3, né, pessoal? 1, 2, 3 quadradinhos. Então fica 3 ao quadrado. Tá? E aí o meu h vai ser, né, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado dá 10. Dá 10. Tá? E aí eu tiro ele da minha raiz, né? Ficando a raiz de 10, tá? Que aí aproximadamente, se você for fazer a conta, vai dar um valor de 3,16, vamos colocar unidades, tá? Que é o, né, no caso aqui da unidade, ok? Então, é assim, galera. Percebe, então, como eu falei lá anteriormente, né? Toda vez que a minha resultante for, aqui no caso, ela for inclinada, né? Ou seja, ela não for assim no sentido horizontal ou vertical 90 graus, né? Obedecendo essa linha, ela for uma inclinação, por exemplo, você vai ter que usar por Pitágoras, tá? Simples assim. Agora eu vou fazer o último exemplo da aula de hoje com soma de vetores de 3 vetores, tá bom? Para ficar mais interessante você entender, que são os que mais caem assim nos vestibulares, né? Normalmente 2 vetores ou 3, enfim, pode até ser mais, mas o interessante é que sempre usa Pitágoras, tá bom? Soma de 3 vetores e com 4 vetores, tá? Então vamos começar pelo de 3 vetores. A gente tem esse vetor A, o vetor B e o vetor C. A gente quer saber a soma vetorial desses 3 vetores, tá bom? Então vamos começar, né? Então a gente tem aqui o primeiro nosso vetor. Eu vou fazer aqui, desenhar pra gente. Lembrando, né, que eu tenho que obedecer a ordem, né, as características do meu vetor, tá? Eu não posso rotacionar ele, não posso diminuir o comprimento dele, tá? Então aqui são 3 quadradinhos, aqui tem 3 quadradinhos. Agora eu vou ligar o vetor B com o vetor A. Então eu vou pegar aqui, fazer... Quantos quadradinhos que é, galera? São 3, né? 1, 2, 3. Então eu conecto a origem com a extremidade do outro vetor, né? E fica desse jeito. Tá? Então aqui temos o vetor B. E o vetor C vai ficar conectado com o vetor B. Como que eu faço, galera? 2 para baixo, né? Então eu venho aqui e coloco 2 para baixo. Ligo a origem do meu vetor C com a extremidade do vetor B, né? E aqui a extremidade fica com o meu vetor C. Agora eu preciso calcular, agora eu preciso traçar minha resultante, né? Porque perceba, eu preciso conectar o último vetor com o primeiro. E aí como que eu faço? Eu pego, vou fazer com a caneta verde, né? Eu vou pegar aqui e desenhar esse vetor, né? Conecto, né, eles. E aí eu faço a seta, pego a origem do primeiro vetor e pego até a extremidade do outro vetor, apontando a extremidade para o vetor final, tá? E aqui então seria o nosso vetor S, que é o vetor soma, né, vamos dizer assim, vetor resultante, tá? Agora com isso, perceba, né, galera, ó, aqui eu posso fazer um quadrado, um triângulo, né, ó. Vou fazer aqui um tracejado só para você entender.
né, um ângulo de 90 graus. Agora eu faço por Pitágoras, né? Tenho para mim descobrir esse segmento aqui. Sendo que eu já sei, né, o meu valor, que aqui vale uma unidade e aqui vale uma unidade. Então eu consigo calcular por Pitágoras, tá? Então fazendo por Pitágoras, como que fica, né? Então eu sei que a hipotenusa, né? Então vai ficar aqui, deixa eu fazer aqui no lado, vai ficar a hipotenusa, né? Que seria o meu S, tá? É igual ao soma dos catetos, né? Ao quadrado. Então aí ficaria o meu S ao quadrado, ficaria, né? No caso, meu A seria uma unidade, então fica 1 ao quadrado. Mas aqui são quantos quadradinhos, galera? 3, 6 quadradinhos, né? Então ficaria 6 ao quadrado. E aí o meu S ao quadrado ficaria 1 ao quadrado, mais 6 ao quadrado dá 36, com mais 1, 37. Tá? Ficaria 37. Aí eu tiro o S, né? E tiro da raiz e fica 37, raiz de 37. Que é igual, né? Se a gente fizer as contas, a raiz de 37 vai dar 6,81, né, que eu vou colocar a unidade, porque aqui não temos se é força, se é unidade de outras unidades, né, grandezas, né? Então eu vou colocar o que é como se fosse o de unidade, tá? Então 6,8 o N. Então a gente consegue chegar à conclusão que então, né, o S, né, o S é igual a 6,8 unidades, tá? Então a resposta é essa aqui. Tranquilo? Agora a gente vai para a soma, né, galera, de vetores de quatro vetores, tá? E aí a gente tem esses vetores A, B, C e D, né? E agora ele quer saber a soma vetorial desses caras aí, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai redesenhar eles, né, e conectando eles conforme o método que a gente passou, tá? Então vamos lá, né? A gente coloca aqui, no caso, né, a gente coloca o vetor A, obedecendo às características do vetor A. Aí a gente agora vamos conectar o vetor B. Como que a gente conecta o vetor B, Guilherme? Bom, eu vou pegar então a extremidade do A e conectar com a origem do B, fazendo a soma, né? Então aqui são 3 quadradinhos, então eu vou colocar aqui 3 quadradinhos, no mesmo sentido, mesma direção, mesmo comprimento. Eu não poderia colocar 2 aqui, tá? Porque eu não posso fugir das características do meu vetor, tá? Então aqui ficaria o vetor B, aqui ficaria o vetor A. O meu vetor C, ele vai conectar, pego a origem dele, ele tem essa representação com 3 quadradinhos, né? Estou transportando para cá. E aí eu tenho o meu vetor C. O meu vetor D, ele vai se comportar da seguinte maneira, né? Assim, ó. Sempre, ó, conectando a extremidade do anterior com a origem do que eu estou conectando, né? Faz o vetor D para cá, tá? E agora eu preciso, né, fazer a resultante, conectar o primeiro com a origem da extremidade do final, né? Então eu vou fazer aqui com o verde, tá? Então ficando como? A gente vai traçar aqui. E agora eu faço a seta para esse lado aqui, né? Porque se eu colocasse a seta para o outro lado, estaria somando o A, o B, o C e o D. Aqui é um vetor resultante deles, então eu preciso colocar o meu vetor resultante, vai ter a origem na origem do primeiro, conectando com a extremidade do último vetor, tá? Então eu vou colocar esse vetor, galera, vetor R, tá? Vetor resultante, de R de resultante.
Agora a gente tem o que, ó, pessoal, perceba, a gente consegue, ó, por Pitágoras, a gente formou aqui, ó, vou fazer em tracejado para você ficar mais entendível, né, para você conseguir entender. Olha lá. Pronto, aqui, ó, nosso Pitágoras, tá vendo? A gente pode aplicar Pitágoras, ter um ângulo reto, né, 90 graus. Aqui seria a minha hipotenusa e aqui é meus catetos, né? Então, vamos lá, né? Então, galera, como que funciona, né? Então, vamos pegar aqui a caneta azul, tá? Então, o meu vetor resultante vai ser o R ao quadrado é igual à soma dos meus catetos, tá? Então, aí o R ao quadrado vai ser, eu tenho 3 quadradinhos para cá, né, pessoal? Então, fica 3 ao quadrado, mais quantos quadradinhos eu tenho para cá? 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, fica 5 ao quadrado. A resultante vai ser 9, né? Mais 25. E aí 25 mais 9 vai dar 25 mais 9 dá 34. E aí eu posso tirar ele aqui da minha raiz, né, galera? Tiro o 2 aqui, né, o elevado ao quadrado, e fica a raiz de 34. E aí a raiz de 34, se a gente fizer as contas, né, vai dar 5,83 unidades, tá? Lembrando, né, aqui é uma unidade e aqui é outra unidade, tá, galera? Então, a gente sabe que o nosso vetor resultante é 5,83 unidades, tá bom? Show de bola, galera? Então, é essa a ideia, né? Pareceu um vetor resultante inclinado, é Pitágoras que a gente faz, tá bom? Show de bola, galera? A aula de hoje fica por aqui, tá bom? Eu espero que gostem da aula, tá? Se você gostou, né, deixa aquele like, se inscreve no canal, tá bom? Para dar uma ajuda para esse projeto, tá bom? E valeu, bons estudos, até a próxima e valeu!